Fala, empreendedores! Estamos em mais um episódio do podcast Empreendedor Marqueteiro, onde a gente fala de vendas, fala de negócio, empreendedorismo, marketing, network, e hoje a gente vai sublinhar a palavra marketing, porque eu estou recebendo aqui uma dupla muito especial que mexe com marketing digital já tem uns 10 anos mais ou menos. Mais ou menos isso aí. É porque eu não perguntei antes. E, cara, os caras são top, estão fazendo toda a programação de um supermercado grande aqui no Rio de Janeiro e vão contar pra gente aqui muitas coisas que vocês, de repente, não conhecem sobre marketing digital, né? Geralmente a gente vê muito TikTok, Instagram, mas vai muito além disso, tá bom? Salva de palmas para nossos amigos Lucas e Pablo Norberto. Lucas Oliveira, pô, fala sobre o nome do cara. Isso aí. Gente, obrigado aí pela... Prazer estar aqui, cara, assim, é um imenso prazer mesmo. Conheço aí o Rick já há bastante tempo, Paulo conheço um pouco tempo também, então estar aqui é um prazer enorme. Vamos agregar bastante aí com vocês. Isso aí, pessoal, muito obrado pela oportunidade. Vamos trocar ideias sobre marketing, né? Isso. Vamos trocar ideias sobre marketing, cara. Pessoal, então, vamos começar da seguinte maneira. Eu gosto daquela história lá da loja de ferragens. É só avisar o pessoal, hoje vocês vão ter algumas dicas aqui que vocês podem, inclusive, aplicar no negócio de vocês, tá? Mas se tiverem qualquer tipo de dúvida, cara, não tenho tempo e tal, então os caras aqui, da Gestão Gold, já vou botar o Instagram aqui, Gestão Gold Digital, já segue os caras aqui, contrata os caras, que os caras são bons, trabalhamos juntos já, garanto, tá bom? Então vamos lá, vamos contar um pouquinho de como é que surgiu a Gestão Gold, cara. Vamos lá, cara. A Gestão Gold, na verdade, vai fazer aí 5 anos. 5 anos. Porra, já tem 10. Ótimo. Esse conhece convidado mesmo. Vai fazer 5 anos e a nossa história, né, é bem... Na verdade, parece até um copia e cola a nossa história. Nós trabalhávamos numa grande empresa, uma operadora de saúde. Né, e lá eu fiquei mais de 15 anos, o Lucas... 10 anos. Mais de 10 anos. E foi lá onde nós nos conhecemos e trilhamos a nossa carreira profissional. Eu comecei nessa empresa com 15 para 16 anos, o Lucas parecido, vou deixar ele falar também, né, que eu tô falando por ele. Mas só para contextualizar, e lá foi onde trilhamos a nossa vida, né, a nossa vida se encontrou, e hoje a gente fala que é melhor que um casamento, eu falo mais com o Lucas do que com a minha esposa. E a Gestão Gold nasceu numa vontade, cara, de empreender, né? A gente atingiu um teto, vamos dizer assim, dentro dessa empresa, onde nós, né, eu sou muito grato, o Lucas também muito grato por essa empresa, aprendemos muito. Mas chegou um momento que a gente já não conseguia agregar mais, já não conseguia mudar a vida de ninguém, e chegou aquele momento, né, da fase de CLT de, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, chegou no momento que eu sempre reclamava das pessoas, que era o seguinte, eu ouvia muita gente reclamando, falou, pô, não aguento mais essa empresa, não sei o que, e não fazia nada de diferente. E chegou o nosso momento e quando a gente falou, cara, a gente está fazendo a mesma coisa que as pessoas. E aí, a gente resolveu empreender, né? Aí entra até numa história interessante que isso eu acho que a gente nunca compartilhou. A gente já faliu uma empresa, né? Foi lá em 2019, nós montamos... A empresa de vocês, né? Era uma empresa Imaginei. de Todas as Tribos Produções, né? O nome da empresa, uma empresa de eventos. E lá, e aí por curiosidade, nós falimos essa empresa por falta de marketing. Caramba! Né? Então, assim, a gente não tinha um contato muito grande em marketing. Uhum. E aí, cara, vamos fazer essa empresa de eventos. Então, era eu, o Lucas e o Jardel, né, na época. E, assim, a gente costuma dizer, cara, eu acredito muito em Deus, né? Então, graças a Deus, essa empresa faliu. Por quê? Em 2019, nós montamos um mega evento para o final do ano, isso em março, né, por aí. Sim. Então, era um evento open bar, open food, num sítio bacana, tirolesa e tudo. Então, o evento no papel, né, tava maravilhoso. E aí, vamos partir para a venda de ingresso. Conseguimos vender, eu acho que 5 ingressos. Que isso, cara? Pros amigos, nem os familiares queriam ir, cara. Não, então os familiares e alguns amigos. Foi a primeira vivência de vocês empreendendo. Primeiro empreendedor. Isso dentro da Unimed ainda. Isso que eu ia perguntar. Isso foi em paralelo. Vocês não tinham virado a chave totalmente pro... Não, ainda estavam na Unimed. Isso. Legal. Isso. E aí, cara... Tentamos e chegando o dia do evento, só 5 ingressos. Cara, ferrou.
E aí, faltando acho que 10 dias pro evento acontecer, aí tem até um vídeo, até hoje nessa página. É mesmo? Eu, ele e o Jardel com cara de pateta. Pô, galera, desculpa aí, mas o evento não virou e tudo mais. E muito por falta de marketing. Naquela época a gente não fez tráfego pago. Qual era a ideia de vocês? Quantos ingressos vocês tinham em média? Cara, em média, o mínimo eram 100 ingressos, mínimo. Caraca, foi bem... Entendeu? Sei lá, vai que era um evento para 20 pessoas. Mas já tinham pago não, boa parte do dinheiro, não. A gente perdeu algum dinheiro, obviamente, normal, mas a grande maioria do projeto não tava, a gente ia depois, né, do evento. E aí, cara, graças a Deus faliu. Por quê? Já tava, né, como na nossa cabeça era um mega evento, então, pô, se virar o evento, a gente já pede demissão daqui, vamos viver disso. E aí veio a pandemia, né? Então, imagine se tivesse virado, né? A gente ia sair de uma empresa boa, ia investir no negócio e ia vir a pandemia e a gente ia falir. Como é que foi um ponto, só pontuar uma coisa que eu acho legal, como é que foi para vocês essa primeira frustração, assim, vamos começar a empreender e tomar um balde d'água fria desse daí? Muita gente desistiria. O que vocês pensaram? Cara, assim, foi bem interessante, porque na verdade a gente pegou aquilo ali e falou, cara, vamos ver onde a gente errou. Legal. Então, foi essa, assim, porque a gente já tinha colocado na nossa cabeça que precisávamos fazer algo diferente do que a gente vinha fazendo, né, que era o CLT. A gente já não queria mais aquilo, essa é a verdade. Né? Então, lá em 2019, começa a criar essa vontade de, cara, vamos buscar algo que a gente consiga realmente fazer e que faça sentido pra gente. Né? E que, claro, traga um retorno, obviamente, financeiro também. Então, assim, quando a gente viu aquilo ali dando errado, a gente falou, opa, é hora de sentar, entender o que deu errado mesmo, de fato, aprender com isso e tocar pra frente. Tanto é que a continuidade da história foi exatamente isso. A gente passa 2020, né, praticamente estudando tudo aquilo que a gente não tinha estudado, todos os nossos erros. Né? A gente começa, cada um foi tocando um negócio em paralelo, ele estava com toda a parte dele lá, digital, tocando o negócio dele e eu a minha. E em 2021, a gente se reuniu, trocou uma ideia e falou assim, cara, por que tá cada um por um lado, né? Isso tudo, detalhe, tudo em paralelo com o CLT. Não, mas achei que isso foi uma jogada muito sagaz de vocês, cara. Exato. Então, assim, a gente foi fazendo, né, tudo de uma forma muito, como eu posso dizer assim, muito tranquila, né, cara? Cada movimento, né? Porque a gente também não podia se dar o luxo de simplesmente abandonar o nosso emprego, entendeu? Para começar a empreender. E por outro lado, era esse emprego que nos dava a possibilidade de investir. Né, isso aí, exatamente. Então, em 2021, a gente se reúne e fala assim, cara, olha só, vamos lá, você está com o seu projeto, eu com o meu, e por que a gente está fazendo cada um, né, para o seu lado? Por que a gente não se junta, já que tem tantas coisas, tantas possibilidades aqui? E aí, realmente, a gente foi entender um pouco mais do mercado, né, como o mercado estava se movimentando, o que estava acontecendo, a pandemia, né, uma cacetada de negócios que fecharam e tudo mais, e a gente foi vendo essa transição do físico para o digital. E a gente falou, opa, calma aí, então tem uma habilidade que a gente adquiriu a partir do nosso erro lá atrás, né, e que hoje a gente, através dessa habilidade, que os resultados que a gente veio colhendo ao longo de 2020, a gente pode levar isso para as empresas, essa solução para as empresas. Então foi quando nasceu a Gestão Gold ali e focada, né, no primeiro momento no tráfego pago, né, que é a gestão de anúncios online. Entendeu? Isso deu um boom muito grande na pandemia, né? Cara, demais, porque as empresas não tinham para onde ir, né? Então, assim, se eu não tenho mais o meu cliente vindo até o meu estabelecimento, qual é a minha outra forma de se comunicar com ele? Né? E aí é onde muitos negócios também quebraram, porque não tinha esse olhar, não tinha essa visão. Né? Tivemos diversos negócios tradicionais, né, de longa data, quebrando porque eles não conseguiram transitar, né, dentro desse... Não conseguiram migrar, né? Exatamente. O centro do Rio de Janeiro todo. Você olha o centro ali, você vê tudo quebrou. Exatamente. Aqueles bem tradicionais. Bem, né, tradicionais, exatamente. Então, assim, que tiveram, né, que, enfim, abandonar o seu espaço ali e tudo mais. Entendeu? Então, a gente, é o que a gente fala, né? O que moldou, inclusive, o propósito da Gestão Gold foi muito esse olhar. Por quê? O Pablo ele falou uma coisa aqui que foi muito importante. O que nos motivou a empreender foram duas coisas de fato. A primeira, claro, a insatisfação de onde nós estávamos. Não é que a empresa era ruim, mas é porque a gente viu que ali a gente já não tinha mais para onde ir. E o segundo ponto foi que o que a gente fazia não gerava transformação alguma. E isso é muito real. Então, assim, a oportunidade de você poder empreender, né? Você, cara, ter ali, ser um ponto de transformação na vida do outro, para a gente isso é muito forte. Então a gente fala que o propósito da nossa empresa, né, que é o propósito da Gestão Gold, ele nasceu de uma forma muito natural, conforme a nossa ação. E o nosso propósito é exatamente transformar vidas, negócios e resultados. Né? E desde esse nascimento até hoje, a gente mantém ele muito forte. Entendeu? Legal, cara. E aí vocês começaram a Gestão Gold. E por que esse nome Gold?
Fala aí. Cara, na verdade, é aquela, né, início de empresa, vamos estudar alguns nomes. Foi bem assim, né? E aí pegamos alguns nomes ali e não gestão tinha o Gold. GPT ainda para poder... Não, eu pergunto, de repente tem alguma... Não, assim, motivo não tem especial. Não, a gestão, né, porque veio, na verdade, através da parte de tráfego pago, e que a gente já tinha uma visão de longo prazo, que a gente não queria ficar só na questão do tráfego pago. Então, a gestão, ela engloba o todo, né? Então, a gestão de anúncios online, a gestão de atendimento, enfim, né? Então, ela engloba o todo. O Gold é porque a gente simplesmente olhou e falou assim, cara... Bota um Gold aí. Casou com gestão. Gestão premium, cara. Agora, assim, engraçado. O nome não teve tanta essa preocupação, mas a logo sim. A nossa logo é um cubo mágico. Né? Por que um cubo mágico? Porque exatamente ela representa movimentos estratégicos. E olha que interessante. E o interessante é que não é um cubo mágico fechado. Por quê? O cubo mágico, por mais que você tenha que fazer movimentos estratégicos para concluir, chega um momento que ele acaba esses movimentos, porque ele vai se concluir. E quando você tem um cubo mágico aberto, significa que você consegue trazer novas informações, novos dados, novos insights para continuar construindo esses movimentos estratégicos. Cheio de significado, cara. A logo teve sim significado. O nome Posso? Uma pergunta que eu acho pertinente fazer, que eu acho legal. Vocês começaram isso tudo. Como foi a mudança de chave assim? Olha, já estamos com um negócio consolidado e eu consigo sair da Unimed para focar 200%, que é aí que começa a girar, né? Totalmente, cara, totalmente. Bom, acho que o ponto é o seguinte, quando você empreende, eu não sei se você chega nesse momento de falar assim, já estamos, né, totalmente 100% consolidados. Eu acho que a cada dia, a cada mês, a cada semestre ali sentir a segurança. Exatamente. Né? Isso é um ponto interessante, né, até para a gente comentar. Né? Então, assim, não tem uma falsa sensação de segurança. Mas o CLT também traz essa falsa sensação de segurança, essa é a verdade. Exatamente. Mas o ponto, Paulo, a tua pergunta é muito legal, porque foi o seguinte, o que a gente considerou foi, tá? O quanto que a gente está faturando? Esse faturamento, ele permite a retirada de pelo menos um dos sócios, no caso nós dois na época, né? Beleza. A partir do momento que ele permitia a retirada de um dos sócios e ainda assim manter saudável a nossa operação, que era a operação que a gente tinha na época e era uma operação de custo muito baixo, então vai ser chegado o momento de um dos dois sair da empresa. E foi exatamente o que a gente fez, né? E engraçado, porque acabou que os dois pediram para sair ao mesmo tempo, porque não tinha como a gente ter esse controle, né? Desculpa, o Pablo pediu para sair primeiro do que eu, e eu consegui, né? Lá o meu gerente na época, foi maravilhoso e conseguiu me mandar embora com todos os direitos até, entendeu? Então consegui conversar lá com a empresa e tudo mais, então eu saí primeiro. E aí eu fiquei tocando full na gestão Gold, e aí depois o Pablo também conseguiu sair. E o legal, que eu acho super importante comentar, que graças a Deus, de lá para cá, a nossa empresa nunca fechou no vermelho e ela vem crescendo ano a ano. Legal, cara. E essa mudança, como é que foi? Por exemplo, a nível de faturamento, o que vocês sentiram quando vocês entraram de cabeça no negócio mesmo e falaram, agora é a gente, vamos resolver, vamos fazer acontecer? Na verdade, assim, antes mesmo de responder essa pergunta, só um ponto importante, né? Que, assim, tem muita gente que está no CLT e às vezes está nesse momento, né, de querer sair, de tomar coragem. E um ponto que eu achei interessante nosso é da gente não fechar as nossas portas lá. Exatamente, nunca. Então, nunca. Por mais que a gente quisesse sair, já estava praticamente caminhado. Cara, eu fui muito sincero com a minha gerente na época, ele foi muito sincero com o gerente dele na época, ao ponto de eu chegar, sentar com ela, falar, eu quero sair por conta disso, eu já estou com um projeto, já tem 1 ano, então as coisas estão certas, eu não quero começar a falhar com vocês. Então, assim, mas eu também tenho 15 anos de casa, eu não posso pedir para mandar, porque é com esse dinheiro também que eu vou injetar lá. Então, eu acho que é um recado importante, né? Façam esses movimentos bem pensados, né? Para você não fechar uma porta. Claro. Porque o nosso pensamento quando a gente saiu foi exatamente esse. Falou, cara, eu não posso fechar essa porta porque o meu negócio não pode dar certo. Né? E se não der certo, eu tenho a possibilidade de voltar. Né? Então, acho que é um ponto... Ou de ser recomendado também. Exato, ser recomendado. Então, as portas ficaram bem abertas de lá. E voltando à pergunta, desculpa, Paulo. Estou falando, qual foi a diferença de faturamento? Tipo, quando vocês chegaram e falaram, estamos 100% no negócio, agora a gente vai dar 200% da gente aqui, vamos fazer acontecer. Vocês sentiram uma diferença gritante ou a coisa realmente engrenou? Foi diferente? Porque quando você está trabalhando em algum local, sim, você dá... Porque é teu negócio, né? Sim. Mas... muda, né? Quando você tem mais tempo, mais foco. Com certeza. Então, eu costumo dizer que em relação ao faturamento a gente não aumentou tanto. Por quê?
na verdade, a gente precisava estruturar. Sim. Como a gente estava em 2 negócios, né, tipo, no CLT e lá, então estava tudo muito bagunçado. Então, o primeiro ano, né, claro, teve um aumento, porque a gente conseguiu botar mais energia, mas nada muito significativo. Porém, questão de organização dentro de casa, pô, aí não tem nem o que falar. É botar a bola no chão mesmo e, ó, vamos parar aqui, vamos analisar. Mas, claro, o faturamento aumentou sim, mas nada do que a gente imaginava até, né? Falou, caramba, a gente vai voltar e, pô, vai estourar. Não, porque a casa estava bagunçada. Então, esse primeiro ano, né, dessa transição foi muito mais para arrumar a casa mesmo. Legal. E no primeiro ano do 100% na gestão Gold, cara, como é que foi? Deu vontade de desistir? Várias vezes, assim, tu pensa... Cara, desistir... eu sinceramente, eu nunca tive pensamento de desistir. Assim, desistir eu acho que não é a palavra, mas o desânimo, né? Desânimo. Aquele de tipo, caraca, tu deitar na cabeça... Eu costumo falar que eu faço minha terapia, que é a caminhada, né? Então, várias vezes eu, chorei na caminhada, isso lá no início, né? Caraca, será que vai dar certo? O meu contato com Deus e tal. Porque tem os momentos difíceis, né? Mas, cara, desistir não. Desistir realmente não. Mas desânimo... O desespero bate. Desespero. Eu acho que faz parte. Eu acho que é o que toda pessoa fala e a gente já escutou essa frase muitas vezes. Você tem que aprender a dormir com barulho. E vou te fazer uma confissão aqui. Eu tenho empresa mais ou menos há 15 anos. Eu nunca um dia eu tive esse pensamento de tipo, eu vou fazer outra coisa. Não. Eu pensei em abrir outros negócios, mas nunca pensei em parar de empreender. Eu sempre tive esse foco assim, cara, se não der certo nisso, vai dar certo naquilo, eu vou fazer diferente. E se não está dando certo agora, vai dar certo amanhã. Eu acho que isso daí é... Eu sempre fui persistente nisso aí. E outra coisa, a gente fala sobre muita gente que quer sair do CLT e empreender, mas vocês acham que empreender é para qualquer um? Não. Não, definitivamente não. Isso a gente vê até para contratar, né? Para nossa empresa. A gente, ainda mais que a gente está numa pegada agora comercial muito forte. Né? Depois a gente entra fundo até nessa esteira. Então você, ainda mais no mundo de hoje, tá tudo muito fácil, né? ChatGPT te dá tudo e tudo mais. Então a molecada jovem contrata, acha que é uma coisa, vai chegar ali, vai ficar só de molezinha. Quando você mostra o processo pro cara, então assim, definitivamente não é para qualquer um. Chegou um ponto, né, da gente contratar uma pessoa e a gente passar o treinamento, o vendedor, né, uma vendedora, na verdade. Passamos o treinamento. Quando ela viu o treinamento, no dia seguinte ela mandou mensagem falando que não queria mais. Falou, não, é para fazer isso? Não, eu pensei que fosse só para ficar respondendo mensagenzinha assim, eu vou precisar fazer tudo. Não quero. Então assim, não é para qualquer um. E tá tudo bem. Né? Eu acho que cada um tem o seu perfil. Eu tenho um exemplo em casa. A minha esposa, ela é CLT e eu perturbo, né? Cara, vamos empreender, vamos fazer algum projeto no digital, não sei o quê. E ela já falou, Pablo, não é o meu perfil. Então, assim, chegou a um ponto cara, eu entendi, esse não é o seu perfil e tá tudo bem. Uma coisa que passou batido, com quantos anos vocês fizeram essa mudança de chave, de vocês mudarem para abrir o negócio de vocês? Quantos anos de idade? Quantos anos vocês tinham? Em 2020? 2021. Eita, rapaz. Não, 2019 começa com outras produções. Deixa eu fazer o cálculo. Então, é isso aí. O início eu tô com 34 agora. Na calculadora, caraca, meu Eu tô com 34 agora. Pô, então começaram novos. Não, vamos lá, 5 anos. Vamos lá, volta... Essa foi... Porra, que pergunta difícil, cara. É a pergunta mais fácil, né, mulher? Tudo bem. Tá bom, tu tava com 29 anos e ele atrás. tava com... Obrigado 26, pelo cálculo. 26, 27. É isso. Pronto, 26, tava... 27. Eu tenho que usar o Excel, cara, pra fazer cálculo. Não, mas é cara, legal. Vamos lá. Aí vocês iniciaram aí, né? Primeiro ano, acho que vocês pegaram um negócio, se eu não estou me enganado, um negócio de ferragem, não foi? Loja de carro. Loja de carro? Não, o primeiro cliente foi loja de carro. Foi? Primeiro cliente. Como é que Venda foi essa experiência de venda de carro? É isso, exato. Fala, Conta aí como é que... Então, foi o primeiro cliente e foi o que abriu as portas, né? Então, ser grato, né? Nós somos gratos eternamente porque foi a primeira pessoa que, né? A gente não tinha nada. Acreditou em você. Tinha a ideia, ele via, né? Porque é parente até. Então, ele via a nossa dedicação, via que realmente a gente estava estudando. E aí, uniu o útil ao agradável, né? Cara, eu tô precisando aqui, vocês também, vou dar a oportunidade. E aí, assim, é uma parceria que está até hoje. Legal. Na verdade, assim, saiu, mas depois saiu por conta de verba, de estruturação e depois voltou. Então, está com a gente até hoje. Legal. E através dele, aí teve um outro segmento que foi estética automotiva.
E aí, da estética automotiva, isso tudo indicação. Né? Aí indicou para a loja de ferragens, que aí foi o que você falou, que aí depois indicou outra estética automotiva. E aí, cara, o nosso maior ciclo naquela época era tudo por indicação. Legal. Né? Então, o que abriu as portas mesmo foi realmente ali uma pessoa acreditar no trabalho e Mas eu acho que a agência, cara, é mais indicação mesmo hoje em dia. Né? Porque as pessoas batem, pô, dão muito com a cara na parede para... Cara, vai contratar, a agência não entrega. Né? E, só que esse negócio de entregar também, a gente estava conversando outro dia o seguinte, cara. Não adianta a agência entregar. Porra, eu não tenho lead, aí te entrega lead. Porra, não estou fazendo venda, o marketing não está funcionando. Peraí, entre eu entregar o lead e a venda acontecer, tem a gente já conversou sobre isso, tem as engrenagens no meio ali que muitas engrenagens, são de responsabilidade do gestor não do gestor de tráfego, mas do gestor do negócio. Né? Muita gente reclama, né? A agência não entrega. Pô, a agência às vezes está entregando pra caramba o cara que não está sabendo converter isso. É isso. E foi exatamente isso, na verdade, que fez com que a gente, ao longo do tempo, né, saísse de uma entrega de tráfego pago, né, gestão de anúncios online, apenas para se tornar uma assessoria de marketing. Né, exatamente por essas lacunas. Né, porque a gente chegava, né, o tráfego pago, querendo ou não, ele é uma das possibilidades, né, quando a gente fala de marketing digital sobretudo. Né? Então, a gente entregava a parte de tráfego e chegava do outro lado, o empresário estava com uma série de outros problemas operacionais, né, dentro da empresa dele, e automaticamente culpava esse lado. Na verdade, era um lado que estava entregando performance até um determinado ponto, né, e ele não conseguia avançar. Então, a partir dessas lacunas que a gente foi identificando, né, com essas empresas, a gente foi trazendo ali, né, nós fomos ali trazendo novos serviços, né, até se tornar uma assessoria de marketing 360, né, que se propõe exatamente a pegar na mão desse empresário, desde o movimento estratégico, ou seja, desde o passo estratégico mesmo, fazendo um diagnóstico aprofundado da empresa dele, né, até a parte, né, operacional, até as entregas mesmo, as execuções e tudo mais, entendeu? Legal. E quanto tempo demorou para vocês saírem do tráfego pago para essa gestão 360? Tá, a gente inicia em 2021, em abril de 2021, né? Então só tráfego pago. Em 2022 a gente começa a flertar com novos serviços, então teve a inserção de novos serviços a partir de 2022, né? Quando a gente entendeu que a gente ia perder muito cliente se a gente não fizesse mais. Não agregasse mais serviços. Agregasse mais serviços. E sempre foi, na verdade, algo nosso. Né? A gente sempre teve essa preocupação de estar realmente, de fato, do lado desse empresário, né? Sendo um parceiro estratégico. Por quê? Né? A gente teve uma escola muito, muito boa, que foi a empresa no qual a gente trabalhou, e lá a gente teve a oportunidade de estar com a gestão, a autogestão. Então a gente participava de reuniões estratégicas, enfim. Isso ampliou a nossa mente, né? E o nosso olhar para o negócio como um todo. Enfim, então em 2022 a gente começa a inserção de novos serviços. Em 2023, a gente parte para essa consolidação, né, de uma assessoria de marketing 360, né, trazendo ali não só a questão dos serviços, mas também uma galera muito boa para atuar junto com a gestão Gold. Então, assim, hoje o nosso ecossistema ele é um ecossistema muito forte. Né? Então, a gente vai para 5 anos de empresa, mas é uma empresa que é jovem dentro do mercado, sim, né? Mas a gente, operacionalmente, a gente é muito organizado, né? Os processos eles são muito bem alinhados, então, assim, a gente tem uma entrega de ponta a ponta hoje com o cliente, né, que ela funciona muito bem. Entendeu? Então, esse cliente ele pode não ter nada, né? Digamos, ele acabou de abrir a empresa dele. Ele vai sentar com a gente e ele vai entender o que ele precisa fazer desde o momento 1, da fase 1, a fase 2, a fase 3. Entendeu? Então, hoje, assim, não existe nada que a gestão Gold, não existe nenhum projeto que saia de dentro da gestão Gold que ele não passe por um planejamento estratégico de marketing. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho muito legal do negócio de vocês, é que eu vejo vocês trabalham em vários segmentos, né? Sim. Você atende qualquer tipo de segmento. Perfeito. E o que vocês conseguem aprender em diferença entre um segmento e outro para vocês passarem isso de experiência para os seus clientes? Porque às vezes o marketing funciona de uma forma totalmente diferente para uma padaria como para uma loja de carro. O ticket médio, enfim. O que vocês conseguem sintetizar disso tudo e fala um pouquinho qual a diferença do foco de cada negócio? Legal. Então, eu gosto bastante, né, de não ser nichado, que é essa a diferença, não né? Nichado. A agência é nichada e não nichada, e tem uma grande briga, né? Sim. Tem gurus que falam, tem isso? Eu não sabia, eu fiz a tem pergunta sem saber. Tem gurus que falam que é bem importante você nichar, porque aí você vira especialista do assunto, Sim. Aí quando você não nicha, você acaba não virando especialista. E faz sentido, tá? Assim, é o que a gente diz, perfil.
Só que o que a gente entende que agregou bastante pra gente, né? Então, lá nessa empresa que a gente trabalhou mais de 7 anos com informações gerenciais, análise de dados. Então, a gente já trouxe isso para dentro da empresa. É uma bagagem muito grande. Então, assim, claro, né, a gente vai também até onde o empresário permite. A gente não vai ser invasivo de... Então, se o empresário permitir que a gente entre, a gente entra a fundo mesmo. Então, qual é a vantagem de você não ser nichado? É exatamente essa. Você começa a pegar insights de cada experiência, né, de cada nicho, setor, né? E aí você, pessoalmente, né, você acaba tendo um conhecimento enorme. Se engrandece pra caramba. E aí, cara, às vezes, por mais que o nicho não seja o mesmo, e aí eu acho que vocês acabam aplicando, o Rick, né, junto contigo, aplicando ali, pô, o Rick, né, ele sai ali de uma oficina e tá conseguindo utilizar ali na GoSafe. Então tem coisas, né, que são incomuns, que você consegue utilizar em diversos segmentos. Então, assim, isso de não ser nichado, cara, eu vejo que foi uma grande sacada nossa. Sim. E foi tema de discussões nossas lá no início. De tipo, vamos nichar? Porque realmente, fica até mais fácil de vender quando você nicha. Porque quando você vira experiente, você, cara, bate aqui no peito, ó, para esse assunto é comigo. E você consegue padronizar alguns processos. Não que vocês não tenham processos padronizados, né? Mas eu acredito que eles diferem pelos setores, né? E aí muito por conta do planejamento. Antes a gente fazia um planejamento, vamos dizer assim, né? Meia boca e quando o cara precisasse. Hoje a gente enxergou, não, cara, a pessoa que entra, ela precisa do planejamento estratégico de marketing. E aí fica melhor para a empresa e para a gente também. Sim. Dá um direcionamento para... Porque hoje, qual é uma das maiores dores, né, dos empresários? Isso falando de agência. Pô, muitas das vezes eu contrato uma agência e eu não sei nem o que vai ser feito. Eles simplesmente pegam aqui, vão fazendo, vão me pedindo e aí vai andando, beleza. Então, quando a gente traça um planejamento de marketing, ele já sabe exatamente, né? Ele tem uma previsão do que será feito. Né? Então, só voltando um pouco para a sua pergunta, cara, agregou bastante, tanto para o pessoal, e aí eu falo igual o Faustão, né? Tanto para o pessoal quanto para o profissional, por conta disso. E aí, quando eu consigo conversar de igual para igual com qualquer empresário, de qualquer nicho, porque, cara, a gente escuta muito. Eu sou a favor dessa tua pegada aí. Eu acho que se eu tivesse alguma coisa desse padrão, eu acho que você abrir o leque te dá uma série de oportunidades, né? E a gente tem feito isso também na GoSafe. Sim. A nossa ideia é abrir o leque, sair um pouco do nicho, porque é aquilo, você começa a enxergar um ambiente, um mar azul muito maior e te dá muito mais bagagem para você negociar com diversos outros segmentos, é legal. Exato. Isso, me corrija até se eu estiver errado, mas eu acho que é isso que possibilita hoje da gente sentar com o empresário e hoje, assim, eu não falo só de tráfego pago pro cara. O tráfego pago ele se tornou um meio, né, um canal de ação onde eu posso utilizar para te dar resultado. A gente conversa agora sobre estratégias. E dentro dessa estratégia pode envolver tráfego pago, pode envolver social media, enfim, pode envolver diversas... Porque basicamente se você tivesse nichado, você ia focar somente naquilo ali, né? E, exato. Tipo, não tem essa... Vou te falar, a quantidade de serviços que são necessários é grande, né, cara? A gente está conversando daquela vez, porra, é muita coisa mesmo. O pessoal acha que é só post de Instagram, cara. Não, claro que não. Vai muito além disso. Agora vamos entrar um pouquinho só nessa parte um pouco mais técnica, né? Até onde eu sei... O Lucas ele fica responsável por Google, o Pablo mais responsável por Meta. Exato. Correto? Ambos, né, manja das duas ferramentas, né? A gente domina as duas ferramentas, mas operacionalmente, né, até conforme o nosso início, a gente separou dessa forma. Legal. Um cuidando só do Meta e o outro cuidando mais do Google. E hoje a procura maior é por qual das duas? Se você pudesse ainda é classificar. Meta. Ainda Meta, muito né? forte, Meta. Em segundo lugar, Google. E aí depois você tem as ferramentas, né, que a gente são complementares, né? O TikTok vem crescendo bastante, o LinkedIn com algumas empresas, dependendo do segmento. E o YouTube Ads, cara, ainda... O YouTube Ads, ele tem o seu valor, tá? Mas o YouTube Ads, ele tá junto com o Google Ads, né? Porque ele tá dentro da plataforma do Google Ads, entendeu? Mas as pessoas ainda têm procurado bastante o YouTube Ads? Na verdade, as pessoas não vêm diretamente com o YouTube Ads. Ela vem procurando o Google. Né? E aí do Google você tem a possibilidade de propagar o produto ou o serviço dessa pessoa dentro do YouTube Ads. E ainda tem muito essa questão, que é uma coisa que a gente discute muito. Eu sou totalmente leigo em marketing, tá? Então, mas é bom que ele vai fazer as perguntas certas. Legal, né? eu vou fazer. Então, assim, meta, emoção, Google... Necessidade.
ainda é uma vertente? Com certeza, com certeza. A gente costuma dizer que o Meta é aquela ferramenta de atração. Né? Você vai trabalhar ali os desejos, né? Você vai trabalhar ali essa consciência, né? E o Google é para quem já é consciente. Né? Então, na verdade, ele já está buscando, na maioria das vezes, né, a solução. Tá? Claro que você pode esbarrar naquele lead que ele também está lá no Google buscando entender o problema que ele tem, né? Quando a gente fala do nível os níveis de consciência daquele cliente, daquele lead. Né? Mas não é o cara que vai chegar e vai converter. Pelo contrário, ele vai te gerar um custo antes. Mas sim, se a gente tiver que separar as duas ferramentas, e por isso que a gente fala que elas são complementares, né? Não existe uma melhor que a outra. Na real, é que dentro da sua estratégia, o interessante é que você utilize as duas e, quiçá, até mais, se você puder, se você tiver verba para investir. Né? Mas se a gente tiver que resumir, é isso. Enquanto Meta, eu consigo trabalhar essa consciência, eu consigo trabalhar o desejo, eu consigo trabalhar a atração, eu consigo trabalhar, né, esses conceitos que são mais do psíquico, né, do lead, vamos dizer assim. O Google, ele vai ser essa coisa mais fundo de funil. Né? Então a pessoa ela realmente já sabe o que ela quer e ela vai pesquisar e ela vai encontrar ali o teu serviço, o teu produto. Pô, legal. Bacana. E para o pessoal até entender a importância, cara, você falou de utilizar as duas ferramentas, né? Sim. Explicar para o pessoal como é que um anúncio no Meta, um anúncio no Google, por exemplo, pode levar o cara para o Meta. Porque às vezes acontece com as pessoas. É possível isso? Eu nem sabia. Não, claro que é, pô. Tu é impactado por isso todo dia, cara. Então o cara procurou lá no Google, sei lá, tênis Nike. E aí depois no Meta começa a aparecer a porrada de anúncios para ele, pô. Exato, tá, agora eu sei. Toda essa perseguição, como é que acontece, cara? Só para o pessoal entender um pouquinho. Tu quer explicar? Vamos fazer o seguinte, vamos separar. Eu acho que é interessante a gente explicar talvez como funciona um pouco o Meta. Sim. Aí eu entro explicando como que funciona o Google e depois a gente amarra e faz a junção de tudo isso. Mas sejam breves porque a gente tem muito mais coisa para conversar. Não, beleza. Não, então, em resumo, né, o gerenciador ele tem, a gente chama de robozinho, né, para a galera entender que é o algoritmo da ferramenta. Então, hoje, claro, o Zuckerberg ele está tentando deixar cada vez mais inteligente para que pessoas comuns, sem ser especialistas, possam fazer anúncio e dar dinheiro para ele. Mas ainda assim, tem alguns atalhos ali que só realmente o especialista ele vai saber utilizar. Então, como é feita essa busca? Né, a gente chama tem primeiro o interesse, né? Então, por exemplo, o Ricardo ele está interessado em oficina, então a gente consegue buscar esse possível lead através do interesse, que é o topo do funil. Né? Então, botei lá os interesses pertinentes ao meu negócio, possivelmente, se ele pesquisa, demonstrou algum interesse, vai aparecer para ele, possivelmente. A partir do momento que ele interagiu com a minha página, com algum anúncio nosso, aí a gente chama de remarketing. Né? O que é o remarketing? Bombardeado sobre... eu dizer para o gerenciador o seguinte, só um exemplo, tá? Todo mundo que viu o meu anúncio, eu quero que você apareça novamente para ele. Então, ele vai ser impactado ali 300 vezes. E tem o lookalike, que é o que a gente chama, que é o público semelhante. Então, eu pego uma base de 300 Ricardos, um exemplo, e aí eu subo essa base para a plataforma e falo o seguinte, tá vendo esse perfil aqui? Eu quero que você encontre irmãos gêmeos desses caras aqui. E aí ele transforma aquela base ali de 300 pessoas em 1.500.000 pessoas. É a estimativa que ele dá. Cara. E aí é onde, assim, entrando um pouco mais, né, você começa a falar de funil de vendas. Né? Então, só o interesse é o topo do funil, o remarketing já é o meio do funil ali, junto com o fundo do funil. Né? Então, assim, tem muito mais estratégias, mas de forma bem resumida. Superficial, é isso daí. Né? Não, legal. E aí quando a gente entra no Google, fazendo só rapidamente um contraponto, que é o seguinte, a rede social, ela já mapeia, né, todas as informações, todos os seus dados. Quando a gente fala do Google, já é um pouquinho diferente. Tá, tudo bem, a gente consegue subir base de segmentação, né, que foi o que o Pablo falou. Vamos supor que tu tem um CRM, você vai baixar esses dados, você consegue fazer o upload disso dentro da plataforma. É uma forma de você ir atrás desses clientes novamente, com o remarketing. Só que o Google ele tem um ponto que é interessante, que você necessita, né, que esse lead, vamos dizer assim, ele vá até uma página de aterrissagem ou até o seu site para começar a mapear a interação dele. Tá? Então, o Google, automaticamente, o que a gente está querendo dizer aqui? Que para você anunciar com eficiência, você precisa ter uma página de destino. Você precisa levar esse possível lead, esse possível cliente, na verdade, até um determinado lugar. E esse lugar, né, a partir do traqueamento ali, né, ou seja, a partir do momento em que você faz o mapeamento dos movimentos desse cliente, desse
possível cliente, aí sim é onde entra toda a função de remarketing, entendeu? Então a gente tem essa diferença. Enquanto Meta, só do fato do cara estar passeando pela rede social, né, Instagram, Meta e tudo mais, eu já consigo fazer esse mapeamento dessas informações para gerar um remarketing. No Google eu preciso, né, eu necessito de que ele vá para um determinado lugar e a partir desse lugar eu vou trazer os dados dele e aí sim eu trabalho o remarketing dele. Pô, e quando é que elas duas se cruzam? Não, desculpa, é só assim, só para quando a gente compra um celular, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o e-mail, cadastrar e-mail, telefone, a partir daí, Google, todo mundo já começa a mapear todos os seus interesses. Eles compartilham os dados. Compartilham dados. Entendeu? E agora, a pergunta que não quer calar, rapidinho. Eles escutam a gente mesmo quando a gente está falando no telefone? É, porque isso é muito louco, né? Eu quero comprar um tênis, aí aparece um monte de tênis pra mim. Eu tenho uma teoria aqui que, inclusive, estou começando a ler pensamentos. Ah, sim. Estou falando sério, cara. Estou falando sério. E não duvido. Né? Não duvido. Cara, não duvido. Não duvido. De escutar o que a gente fala já. Vocês têm alguma coisa técnica em relação a isso? Algum dado concreto que o microfone seja utilizado durante o telefone bloqueado? Não, é uma curiosidade minha, tá? Mas não, foi o que o Pablo falou. O ponto interessante é, quando você baixa um app, que você vai instalar aí. Você permite a utilização do microfone. Acho que eu entendi. Entendeu? Então é daí que parte a captação desses dados, dessas informações, louco, e elas são cruzadas, obviamente. E aí, como é que agora o cara entrou no Google lá, pesquisou um negócio, como é que o Meta começa a correr atrás dele? Só para o pessoal entender. Isso. Aí a gente vai ter alguns níveis, né, de segmentação, como o Pablo falou, mas um deles, por exemplo, é o nível de interesse. Né? Então vamos supor que ele pesquisou lá sobre tênis. Né? Ele está querendo comprar no Google, né, um tênis esportivo e tudo mais. E aí você tem uma empresa no qual você vende, você trabalha com isso, né, vendendo tênis esportivos, e você cria lá uma campanha, um anúncio no Meta, né, que vai anunciar ali no Instagram e no Facebook. E a partir dos interesses que você define, né, dentro dessa campanha, automaticamente esse anúncio, ele pode, a gente vai dizer sempre que pode. Né, aparecer para esse cara que pesquisou que ele pesquisou lá no Google. Só para eu entender. Então, isso basicamente é uma integração entre empresas. O Meta, ele compartilha alguns dados com o Google e o Google vice-versa, onde se eu pesquisar no Google sobre tênis esportivo, pode aparecer esse anúncio para mim no Meta. Exato. Tá, então entendi. Então a inteligência artificial deles se comunicam em algum ambiente ali compartilhado. O Pixel, né? Tem a ver com o Pixel do Meta. Sim, tem a ver com o Pixel também. Aí no caso o Pixel do Meta, né? E aí o Pixel do Meta ele vai funcionar parecido como eu estava falando em relação ao do Google, né? Para traquear. E aí você tem isso aí para traquear. Né, os movimentos, os passos ali desse possível cliente. Né? Então, você instala ele nessa página de destino, vamos dizer assim, né? Ou onde você deseja que ele faça esse mapeamento, esse traqueamento. E aí, a partir de tudo que ele faça dentro do site, por exemplo, digamos que ele foi... dando o exemplo do produto de novo do tênis. Né? Então, digamos que ele entrou lá no seu site e aí ele pesquisou diversos tênis. Né? Não só, vou falar a marca aqui, tá? Nike, Adidas, Mizuno, e saiu e não comprou nenhum. Só que está guardadinho lá, né? Que ele fez todo esse movimento, que ele tem interesse nessas marcas. Então, depois você consegue subir campanhas específicas para esse público, para esse grupo de interesse, que tem interesse nessa marca, né? Que tem interesse nesse tipo de tênis e tudo mais. E a tendência, né, na verdade, é porque é tempo... Não, eu vou olhar para lá toda hora, fica tranquilo, cara. Mas a tendência é que a gente tenha cada vez mais essa personalização em relação ao anúncio. Ainda mais agora com a atualização que saiu da Andrômeda, né, do Meta, né, que exatamente essa aprendizagem de máquina, vamos dizer assim. Né? Então a segmentação ela vai ser cada vez mais relacionada ao teu criativo. Por quê? Ele faz igual, a Meta está fazendo igual ao Google, ele preza pela experiência do cliente. O Google ele preza muito pela experiência do cliente. Então quando ele pesquisa lá, por exemplo, o Google ele vai sempre analisar quais são os anunciantes e dessa galera aqui que eu tenho anunciando, né, quais estão mais próximos do que esse cliente pesquisou, né, do que esse possível cliente pesquisou. O Meta, ele está fazendo, na verdade, um processo parecido, agora com essa aprendizagem de máquina. Por quê? Antes, cara, você subiu um anúncio, você botava lá o interesse e apareceu o anúncio para você. Ele quer se aproximar ao máximo do seu nível de interesse, do que realmente você está pesquisando, do que realmente você está buscando, do que realmente você quer. Entendeu? Isso vai mudar muito o jogo de como as empresas fazem campanha. Por exemplo, se a gente bota lá, cara, anuncia uma catraca pedestal. O Google ele vai tentar levar, cara, não é para catraca, é para catraca pedestal. Ele vai tentar com uma facial, entendeu? Vai ser mais assertivo, né? possível, né?
Exato, exato. E aí no Meta a gente vai começar a ter esse afunilamento também. Foi essa atualização de IA que teve no Meta há pouco tempo, que o pessoal está comentando? Isso. A Andrômeda, na verdade, a Andrômeda, na verdade, ela vem com essa função aí de aprendizagem de máquina, né? E automaticamente para melhorar exatamente a experiência, não só do usuário, mas também do anunciante, tá? Então, assim, é o que eu tô falando. Hoje, quando a gente fala de anúncio, né, criativo e tudo mais, a gente vai ver aí uma mudança que vai ser até tendência para 2026, depois a gente pode falar sobre isso também, mas que o criativo ele vai segmentar muito mais do que você por dentro da ferramenta ali, né, fazendo segmentações manuais. O machine learning pega ali, lê o teu vídeo, entende aquilo ali, pega os pontos importantes e... Exato. A grande questão aí é, quanto mais eu dou informações, quanto mais eu alimento, né, a nossa BM, né, o Business Manager, o gerenciador de anúncio, quanto mais dados eu forneço, mais inteligente ele fica e automaticamente ele se aproxima ainda mais daquele cliente ali que eu estou buscando, ou daquele público-alvo que eu estou buscando. Esses dados são através de vídeos ou informações que você alimenta, tipo, eu preciso do público tal. Tudo, né? Tudo. É um mix dos dois. Isso, exato. É porque você tem N possibilidades ali dentro da ferramenta, né? Uma delas é exatamente você criar o público de interação, ou seja, o público que já interage com a sua página, o público que viu um vídeo seu e tudo mais. A outra possibilidade, por exemplo, é você subir uma base para dentro do gerenciador. Então, se você é uma empresa que você tem um CRM, que você tem seu banco de dados, né, nada mais inteligente que você suba essas informações para dentro do gerenciador para que ele faça esse mapeamento e entenda o seu perfil. Não fizemos isso aí. O seu perfil mas é porque o nosso Meta ele já está direcionado para um nicho. O nosso CRM é o mesmo nicho. Então, assim, tá. A não ser que você queira anunciar para quem está no CRM. Cara, eu quero voltar nessa galera. Já abriu uma luzinha aqui. Isso. Interessante. Mas assim, ele sempre vai alimentar cada vez mais. Outro ponto aqui é conversão offline. Vai se tornar cada vez melhor esse mapeamento de conversão offline. O que é a conversão offline? Né? A gente tem um grande problema, que ainda é um problema, mas que está melhorando cada vez mais, que é você mapear de ponta a ponta o lead que chega do anúncio e o que converte lá na tua empresa. Né? Então, assim, a gente está sendo aperfeiçoado, ano a ano fica melhor e tudo mais. Enfim, a gente tem trabalhado bastante em cima disso, inclusive. Eu sofro com isso ainda. Pois é. Mas aí, quando você tem a conversão offline, o que é isso? É você pegar a tua base e dizer para a ferramenta o seguinte, ó, essas são as pessoas que converteram, que compraram. E aí ele faz um novo cruzamento. Então, automaticamente, o que você está fazendo ali? Você já está setando para ele... Está afiando a inteligência dele. Esse padrão aqui compra. Exato. Entendeu? E dali ele vai gerar o que o Pablo falou, público semelhante, dali ele vai gerar diversas outras formas de você anunciar. Vários insights importantes. Eu diria que na verdade não, essa é a verdade, que quem tem essa gestão de CRM, esse é um ponto que a gente bate o tempo todo. Quem tem essa gestão do CRM é o que vai começar a se destacar. Porque isso, tá ficando cada vez mais fácil de anunciar, todo mundo tá ficando bom nos criativos, todo mundo já viu que realmente você precisa fazer, né, o anúncio ali, então tá todo mundo investindo em câmeras, microfone e tudo mais. Como que eu vou me destacar? É realmente você ter esse controle interno e subir as pontas, né? E assim, dos dois lados, cara. Não só o público que você quer que... Ó, esse aqui é o meu público que compra. Mas o público que você não quer. Então, quando você faz anúncio, chega muito lead lixo, né? Desculpa a palavra. Então, é você... eu vou jogar fora esse cara, eu vou deixar ele aqui? Não, você chega, sobe para a ferramenta ele, né? E fala o seguinte, ó, tá vendo esse perfil aqui? Eu não quero que você apareça para eles. E aí você começa a dar mais inteligência. Cara, você deu um site porque, assim, muita gente vê isso como... Olha, vai entupir meu WhatsApp ou meus canais de venda de mensagens e eu vou vender muito. Não é isso. Não. A gente passou por pouco tempo uma mudança onde a gente adquiriu um CRM caro, né? E, cara, foi um divisor de águas pra gente. O CRM, vocês tocaram num ponto que eu acho que, assim, é uma peça ali muito chave nessa mecânica toda ali. Porque é onde você consegue chegar e validar tudo que está acontecendo de uma forma bem precisa. Eu não sabia dessa troca que você pode jogar e subir para você falar, eu não quero isso aqui eu quero. Cara, genial, isso aí é muito bom. Tanto no Meta quanto no Google, enfim, eles possuem essa possibilidade. Sim, não, e é o que vira o jogo. A gente, assim, bate muito na tecla, vamos botar aqui, nos últimos 2 anos para cá, da necessidade de ter um CRM ali. E, cara, muitas empresas, aí vamos botar de pequenas e médias, né?
não fazem essa gestão não do... Ele não sabe nem direito o que aquilo ali vai proporcionar, né? A gente chega, pô, como é que tá o seu lead? Tá aqui no WhatsApp, nem como é que você, no mínimo o na CRM planilha. também é uma puta ferramenta para você pegar, fazer um remarketing, transmissão, enfim, cara, E ótimo. deixa eu te perguntar, vocês falaram que agora vocês estão com IA, né? Estão aplicando IA no atendimento, justamente no CRM. Sim. Né? Como é que está sendo esse processo? A nossa empresa, né, ela é contratada para marketing e demitido por vendas, que aí entra naquele início que vocês falaram, né? Exatamente. Por mais que a venda não seja uma culpa nossa, né, a gente não tá lá no comercial vendendo, o cara parou de vender, ele entende que o marketing, né, isso fala de novo, mais pro pequeno e médio, né? Vamos botar mais pro pequeno ali. Ele entende que o marketing não funciona, eu vou investir meu dinheiro em outra coisa. Então, vendo isso, né, e a gente sofreu um pouco com isso na pele, a gente falou, cara, nada mais justo do que a gente realmente começar a fomentar essa parte de CRM e agora com a IA. Porque, assim, você pode ter a sua melhor vendedora, mas ela não vai estar ali 24 horas por dia, ela, chega num certo momento, ainda mais no WhatsApp, fazendo anúncio, que chega muito anúncio o tempo todo. Chega na 10ª mensagem, ela já está respondendo de qualquer jeito. Né? Ela não faz uma venda consultiva, ela não entende, né? E não é nem questão de maldade, é porque realmente é um trabalho chato toda hora. E a IA, ela tá ali para isso. Então, a gente começou a implementar a IA nos atendimentos e, cara, a gente está vendo uma diferença enorme por conta disso. A ideia de você fazer uma triagem, auxiliar em algumas respostas automáticas, e fazer uma composição com o humano, né? Vamos botar assim. Na verdade, hoje a gente preza muito para a IA para o pré-atendimento. Tá. Né? A IA, ela não vai substituir, quer dizer, um momento pode ser que sim, mas hoje, para a gente, ela não substitui o humano. Ela faz a pré-qualificação, tá, do lead, e aí já chega para o humano ali, né, para o atendente, com um resumo do que ele quer e tudo mais. Aí trazendo um exemplo para a GoSafe. Né? Entrou um lead, ele vai perguntar lá qual é a catraca que ele quer, para que ele quer e tudo mais. Então seria um pré-atendimento ali, por exemplo, num domingo à noite o cara entrou, clicou, gostou do anúncio, pô, legal, vi essa catraca bonita aqui, eu quero. Qual modelo se interessa? Pá, ele vai tratando ali para quando chegar na segunda-feira ela tá com, olha, ele quer isso aqui. É isso. Basicamente ela já vai te entregar o pedido fechado. Legal. Você só vai faturar. Mas, cara, tem alguns setores que o pessoal ainda é muito... Tem uma barreira ainda resistente a atendimento automático. A gente passou por isso, né? Sim, sim. Tanto que a gente... Eu apliquei isso no meu CRM. A gente teve Tivemos algumas experiências do pessoal, cara, não quero ser atendido por robô, não sei o quê, porque o cara ainda consegue distinguir. E queria discutir com o robô. Eu acho que... Aí ferrou, cara. E eu acho, mas assim, eu vejo de uma forma no seguinte, de repente, por eu ser técnico, eu tinha um linguajar que não fazia uma interação tão parecida com a humana, o mais parecido possível. Então eu acho que, de repente, uma coisa mais aperfeiçoada, com uma IA por trás, trabalhando, eu acredito que dê certo, fora do horário comercial. Eu acredito que funcione, sim. Eu vejo. Não, funciona. Tanto que eles estão tendo aí experiência lá com uma loja de... Um dos negócios é uma loja de motos, tem, né? De bronze natural, tem... Assim, hoje a gente está pegando quase todos os segmentos e botando a IA. Legal. Cuidador de idosos. Então, assim, tá funcionando. Sempre atrelado ao CRM. Sempre atrelado ao CRM. Porque hoje, aí o CRM é bom para a empresa e foi muito bom para a gente. Porque, por conta disso, as pessoas apontavam, o anúncio não tá legal. Aí, antes de implementar a IA, né, a gente começou implementando o CRM. Falou, não tá legal porque como é que tá o atendimento aqui? Então, você já conseguia fazer uma auditoria. Agora, com a IA, a auditoria é a mesma, mas aí a gente, como é que tá o pré-atendimento? Ele já te entregou praticamente o pedido fechado, era só você fechar. Então, assim, é muito bom para a empresa e foi muito bom para a gente. Tá? Só que é o que a gente sempre fala para as empresas e a gente faz isso. Cara, enxergue a gente como um time, não como a gente costuma dizer, né? Tinha empresas que enxergavam a gente como se fosse um inimigo, mano. Vinha assim, não, por que isso? Cara, calma, se tá dando errado agora, vamos sentar aqui, o que a gente pode fazer para dar certo? A nossa missão aqui é fazer dar certo. Né? Então, assim, aí voltando um pouco, a base de IA que a gente utiliza hoje é o próprio ChatGPT. Então, assim, o ChatGPT a gente, né, não sei se vocês acreditam que vocês utilizem, ele está cada vez mais assertivo ali. Então, eu acho que acredito por ser essa base, né, do ChatGPT,
ela tá ficando bem assertiva. Tá? Não tá alucinando, que a gente, antigamente, né, a gente testou uma IA e ela alucinava bastante. Essa não tá alucinando, tá bem bacana. Quando a gente fala em alucinar, respostas muito aleatórias, é isso? Também e às vezes inventar, tá? Por exemplo, vamos botar aqui no setor do bronze. Lá o bronze que essa empresa trabalha é um bronze... Você tá fazendo bronze lá? Não, ainda não. É um bronze tá mais chique. Eu tô precisando, cara. É um bronze mais chique, é um bronze natural, não é aquele bronze de fita. E aí eu chegava a pessoa lá, ela, não, nós fazemos sim, bronze de fita, não sei o quê. Tá. Então, assim, Fugiu ela do não né? alucinava tanto, mas ela inventava algumas respostas. Né? Então, hoje é questão de prompt, né? O que a gente costuma dizer. Hoje, a IA para o atendimento é mais esses ajustes, né? Você, claro, demora um tempo ali para você deixar ela redondinha, mas depois que você bota ela na rua, são esses ajustes que vão deixar ela redondinha e depois que ela fica redondinha, cara, vocês vão ver que é bacana. Legal. Vou colocar eles para testarem. Vamos dar alguns dias aí de Tem o de CRM teste. lá, a gente usa um CRM que tem alguma inteligência Então, artificial. eu tenho algumas coisas embutidas lá, como? Eu uso como. E assim, eu não coloquei ele para responder. Eu coloquei ele para sugerir respostas através das perguntas das pessoas. E eu alimentei ele com o FAQ, com os fóruns, todos dos nossos fabricantes. Perfeito. Então, por exemplo, para minha vendedora, quando o cliente faz alguma pergunta muito técnica, ele sugere ali uma resposta baseada no que ele leu no manual. Bacana. Então, aí ela pode sintetizar um pouquinho daquela pergunta ali, daquela resposta automática, e ela clica, ela já desce como resposta e ela faz as alterações que ela acha interessante ou ela não usa. Eu acho que, eu observando, passo a passo, eu não acho que ela esteja pronta para responder sozinha. Mas provavelmente é questão de configuração. Eu acho que é questão de tempo também. De tempo, mas assim... E, por exemplo, a gente utiliza um CRM que tem inteligência artificial também. A gente não utiliza a inteligência artificial desse CRM. A gente pega um API para pegar a fonte do ChatGPT. Aí sim, aí legal. Eu acho, né, porque eu não sei qual é a técnica que eles utilizam não, lá na IA deles. Pelo que entendi é deles mesmo, é alguma coisa deles. Mas depois que a gente pegou essa virada de, cara, não, vamos pegar a IA do ChatGPT. Foi onde começou a dar mais certo. Entendeu? Né, porque é o mais completo, é o mais utilizado, né, enfim. Então, e quando vocês estavam lá para desistir lá do CLT, cara, já estava de saco cheio, vocês se enxergavam onde vocês estão hoje? Vocês conseguiram enxergar isso? Depois tem outra pergunta sobre isso. Não. Então vai rápido. Não, a gente não tinha essa real noção. Né? E é o que a gente fala, a gente chegou num lugar muito interessante, mas ainda está longe de onde nós queremos agora. Porque assim, conforme você vai construindo, né, e ao longo do caminho, aí sim, né, a sua visão ela vai ampliando, ela vai aumentando. Então hoje a gente tem clareza de onde a gente quer chegar de fato, né, os resultados que a gente quer alcançar. Lá atrás a gente não tinha e somos felizes e agradecemos muito a Deus por estar aqui, inclusive, conversando com vocês. Os sonhos não envelhecem, né? Exatamente. A gente sempre está junto deles ali. Agora um ponto, isso daí, vamos lá. Uma coisa importante. Eu vejo que vocês têm uma sintonia muito legal, assim, de sociedade. Cara, a gente fala que é copia e cola, inclusive eles, a cabeça dos caras, como é que brilha igual. O meu irmão fala que eu sou mais irmão dele do que eu. Então assim, fala um pouquinho da importância disso, da energia, de vocês estarem respirando o mesmo ar, de vocês estarem sentindo a mesma energia. Pode pensar diferente pra caramba, super normal, mas o objetivo tá lá, ó. A linha de vocês pode vir convergindo, mas só que lá na ponta tem que estar alinhadinho. Fala aí um pouquinho sobre isso. Divergindo. Aí lá na ponta tá com... então, vamos lá, tem que chegar lá, não, o ponto é aquele ali. Vocês podem vir de cantos diferentes, mas conversa aí um pouquinho sobre isso. Essa energia que eu vejo, a amizade, quando vocês chegaram aqui juntos, isso é muito legal, isso é muito importante. Cara, a sociedade é um negócio complicado, assim, para muita gente. Pra gente é um ponto interessante, eu acho que, assim, o lance da sociedade, ela começa pelo fit de cultura. Eu acho que os valores e a cultura que você carrega, ela tem que estar muito bem alinhada com o teu parceiro. Acho que começa por aí. E antes de ser sócios, né, a gente já se admirava muito como pessoas, né? Eu sempre admirei o Pablo e vice-versa, então a gente sempre... né, teve muito carinho um pelo outro e muito respeito. Então a gente tinha esse laço de amizade, a gente somos amigos há anos. Mas mesmo quando isso existe também, você pode ter amigos e esses amigos não servir para serem seus sócios, porque não tem a mesma energia, a sintonia, a vontade de empreender.
E a gente sentiu isso desde o primeiro projeto lá, que falimos, né? Que foi quando a gente entendeu que o que ele queria também fazia parte do que eu tinha de sentimento, do que eu queria, do que a gente queria construir, o que a gente queria para frente para as nossas famílias. Então isso foi muito do que amarrou a gente e que amarra a gente até hoje para continuar, né, cara, batalhando, suando e correndo atrás, né, de fazer as coisas acontecerem. Mesmo quando bate esses momentos de dificuldade, momentos de desespero. Exatamente. E assim, divergir em opinião, extremamente normal. Mas um ponto muito interessante, né, anos aí, né, juntos, né, enquanto amigos e empreendendo. Cara, na boa, a gente nunca teve arranca-rabo. Sério. Assim, e não tô dizendo que não tenha que ter. Não é isso, não é sobre isso, né? Não é uma questão de um relacionamento utópico que eu tô falando aqui, não é isso. Mas a gente se entende tanto e a gente já sabe quando o outro tá de ovo virado, quando não tá afim, quando tá estressado ou quando tá numa energia melhor e tal. E a gente até se cobra às vezes em relação a isso. Quando um tá mais para cima e o outro tá mais para baixo, o outro já chega e tenta equalizar, equalizar exatamente. E, cara, foi isso. Acho que, né, a vida nos ensinou muitas coisas. A gente vem aprendendo dia a dia um com o outro e, graças a Deus, tudo funciona muito bem. Parabéns pela energia de vocês. Parabéns, verdadeiro. Acho que é isso, é o respeito, né, cara? Então, assim, tipo, realmente, a gente pensa muito igual. Eu acho que esse também foi um fator determinante ali para dar certo. E ter poucos arranca-rabos. Eita, olha lá. Enfim, então é isso. Quando eu vejo que ele, não tá naquele dia, eu já respeito, né? Quando tem que cobrar, mesmo ele estando de ovo virado, eu vou cobrar e vice-versa também. Mas é o respeito. Né? A gente parte de um princípio, né, que a gente tem falado bastante isso, que é o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes, né, você... não vou falar porque, ele já sabe. Não preciso ficar falando. Não, às vezes não está certo na minha cabeça. Então, a gente parte desse princípio também, do óbvio precisa ser dito. E, cara, graças a Deus está dando certo e eu não tenho dúvidas de que irá sucesso é certo, porra. E sem mimimi, né? Sem mimimi, por favor. Sem mimimi. Quando tem que falar, claro, dentro do respeito, mas irmão, chega aí. Tem que falar, tá maluco. Tem que falar com o Ricardo, eu seguro aqui nele. Eu faço a massagem aqui, vamos conversar. Foda. Agora vamos lá, estamos indo para os minutos finais, cara. Mas já? Eu vou fazer um quiz. Agora eu vou fazer essa porra de fazer quiz. Legal. Eita, vai lá, pro cara que está começando. Cara, estou começando meu negócio, quero alavancar a venda. Não importa o setor. Não, importa também, né? Vai importar. Mas vamos lá, maioria, o que o cara deve começar? Google ou Meta? O que deve ser melhor para ele? Depende do que ele tem ali a oferecer. Né? Vai depender do setor. Vai depender um pouquinho. Mas vamos lá, vamos falar de produto, né? Vamos na linha de produto. Eu acho que Meta é mais fácil, é mais barato, ele consegue alcançar mais pessoas em menor tempo, vamos dizer assim. Se ele tiver um pouquinho mais de verba, vai nos dois. Então o melhor pontapé inicial, Meta. Meta, por isso que eu falei, né? É mais fácil, você consegue alcançar mais gente num espaço menor de tempo. Entendeu? O Google ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais e o ponto importante é que o Google ele vai ter que ter um investimento ali de um site ou de uma landing page, uma página de aterrissagem. Então, se a gente está falando que o cara está com a grana curta, é Meta. Bacana. E vamos lá, um recado para o cara que quer sair da CLT e empreender por conta própria. Uma coisa interessante que eu já vi que vocês fizeram foi justamente empreender em paralelo. Sim. Beleza? Acho isso importante. Porque aí você não daquele all-in que pode te trazer para a ruína. Mais um conselho para esse cara aí que está querendo sair da CLT, está com medo, está na dúvida. Cara, acho que é resiliência, porque não é fácil empreender. Ver ali realmente se você tem o perfil. Não fechar as portas, porque eu lembro, a gente falou, né, que o empreendedorismo tem muito mais para dar errado ainda, mais aqui no Brasil, né, do que dar certo. Então, cara, se tem a possibilidade de fazer em paralelo, faça, porque é o CLT que vai te capitalizar para, né, fazer aqui o negócio dar certo. Então, palavras-chave, assim, eu acho que é resiliência, não fechar a porta e, cara, acreditar, que a gente fala muito não tem plano B. Tem que fazer isso aqui dar certo e vai dar certo de um jeito ou de outro. Show de bola. Acredito muito nisso. Isso aí. Show de bola. Ele já falou tudo. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Um prazer recebê-los mais uma vez no podcast. Prazer todo nosso. Espero ter ajudado bastante gente que vai assistir a gente aqui, seja com as dicas de vocês de meta, de ads, de vida, de negócio, né? Que eu acho que o interessante aqui,
Na verdade, a ideia aqui é essa, né? Ajudar o pessoal com não só as dicas técnicas, né? Mas também a dica de empreendedorismo, de marketing, de venda, network, essas coisas. Tá bom? Obrigado pela presença. Obrigado. Valeu Obrigado mesmo. a vocês, cara. Obrigado a vocês e assim, de novo, né? A gente aprende muito com vocês também, né, cara? Então, obrigado de verdade. Né? A gente já trabalhou com o Ricardo, mais especificamente. Então, na época que a gente trabalhou lá, pô, a gente aprendeu bastante. Então, cara, obrigado mesmo. Continue aí os dois agora, né? O Paulo também, tem o Roni lá também, que ensinou bastante a gente. Então, continue nessa pegada aí que vocês vão longe também. Obrigado. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Maravilhoso ter vocês por perto, né? Próximos aí como amigos, porque vocês são pessoas maravilhosas, profissionais excelentes. E, sem dúvida nenhuma, foi sensacional ter conversado aqui com vocês. Eu espero que a galera curta também. Show de bola. E obrigado a você que assistiu até o final. Não deixe de se inscrever no nosso canal e já siga aí, ó, @Gestão Gold Digital, né? É isso aí. Não esqueça. Gestão Gold o quê? Oficial. Oficial? Já esqueço. @Gestão Gold Oficial. E, cara, tá precisando de Meta Ads, Google Ads e outras coisas mais? Chama essa galera aqui, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.